Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar e compreender um pouquinho sobre 3 conceitos da língua portuguesa. Um conceito é a frase, o outro, oração e, por fim, o conceito de período. O que cada uma dessas coisas, representa na língua. Bom, frase é todo o enunciado linguístico de sentido completo, ou seja, a frase tem que ter sentido e sentido completo, podendo essa frase ser formada por uma só palavra ou por várias palavras. E ela também pode ter verbos ou não. A frase, ela exprime através da fala ou da escrita, né? Essa frase se define pelo seu propósito comunicativo, ou seja, qual é a intenção de quem está falando, né? De quem está falando ou de quem está escrevendo a frase. Ou seja, pela sua capacidade de, no intercâmbio, ou seja, numa conversa, num diálogo linguístico, transmitir um conteúdo satisfatório para a situação em que ela é utilizada. Então, eu trago para vocês alguns exemplos de frase. O Brasil possui um grande potencial turístico. Eu tenho aí uma frase, porque o sentido está completo. Espantoso também tem uma frase. Lembra lá que eu disse que a frase pode ter uma palavra ou várias palavras? Né? A sequência de uma palavra ou de várias palavras? Não vá embora. É uma outra frase. Silêncio. Um outro exemplo. O telefone está tocando. Nesses exemplos eu tenho frases verbais e frases nominais, que é o próximo conteúdo que nós vamos estudar. O que é uma frase nominal? Frase nominal, gente, é a frase construída sem verbos, tá? Por exemplo, fogo. Fogo não é um verbo, fogo é um substantivo. Então, a palavra fogo tem sentido completo. Se você está numa floresta e está um incêndio, né? Tem um incêndio, a pessoa grita fogo, apenas essa palavra já faz com que as pessoas vá até você. Logo, a palavra tem sentido completo. E eu considero ela uma frase nominal, porque não há verbo. Cuidado! Belo serviço seu. Em nenhum momento nesse terceiro exemplo eu tenho um verbo. Belo serviço o seu. Belo adjetivo, serviço substantivo, artigo e seu pronome. Né? Então, eu não tenho verbo aí. Trabalho digno desse feirante. Também não tenho verbo nenhum. Né? Embora você acredite, né, pense que trabalho é verbo, trabalho não é verbo. O verbo é trabalhar. Tá? Trabalho é um substantivo. Então, frase nominal é aquela que é construída sem a presença dos verbos. E as frases verbais? É a frase que é construída com a presença dos verbos. Por exemplo, o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Eu tenho aí uma frase, né? Ou melhor, tem um período aí, né? Um período completo, que vocês vão aprender isso já já. E aí eu tenho 2 verbos. Eu tenho aí frase verbal. Os casais saíram para jantar. Eu também tenho aí uma frase verbal, o verbo sair. A bola rolou escada abaixo. Rolar é o verbo dessa frase, por isso que é frase verbal. Então, a frase ela pode ser nominal e verbal. Nominal quando não tem verbo, verbal quando tem verbo. E qual é a diferença de frase verbal, professor, e oração? Tá. A oração é uma frase verbal que pode ser também uma oração, né? Uma frase verbal, ela também pode ser uma oração. Só que qual é essa diferença? Para ser frase verbal, o sentido tem que estar completo, né? Para ser frase verbal, o sentido tem que estar completo. Então, o que é essa oração? É um enunciado que tenha sentido completo. Esse enunciado também precisa ter um verbo ou uma locução verbal. O que é locução verbal? Quando eu tenho 2 verbinhos lá, um coladinho com o outro, né? Os 2 se completam, ok? Então, um exemplo aí. Camila terminou a leitura do livro. Terminou é um verbo, vem do verbo terminar. Logo aí eu tenho uma oração, porque a frase está completa, né? Camila terminou a leitura do livro. Então, na oração, né, nessa oração, as palavras estão relacionadas entre si como partes de um conjunto harmônico, um conjunto harmonioso.
elas são os termos ou as unidades sintáticas da oração. Assim, cada termo da oração desempenha uma função sintática. Então, eu tenho Camila, que desempenha a função de sujeito, terminou a leitura de predicado. Terminou é um verbo transitivo, né, que precisa de complemento, que terminou a leitura. Então, cada palavra aí está desempenhando uma função sintática na construção dessa frase. Mas só pensa que oração é aquela que tem verbo, né? Ou seja, toda oração obrigatoriamente tem verbo. E a oração, ela pode também, né, ser considerada uma frase verbal. E o período, professor? Gente, período é uma frase constituída de uma ou mais orações. Tá? Então, o que é o período? É uma frase construída, né, constituída ou construída por meio de uma ou mais orações. E o que é oração é aquela que tem verbo, tem que não pode esquecer disso. Formando um todo com sentido completo. E esse período, gente, pode ser simples, como também pode ser composto. O período simples, se tratando dele, é aquele constituído apenas por uma oração. Então, por exemplo, o amor é eterno. O amor é eterno. Esse é um verbo, que é o verbo ser. Logo, eu só tenho um verbo nessa frase. Logo, né, sendo assim, eu tenho um período simples, né? Todo período simples eu posso chamar, né? O período simples vai ser aquele que vai ter apenas uma oração. Logo, essa oração sempre vai ser chamada de oração absoluta, tá? Não esquece. A mesma coisa acontece em as plantas necessitam de cuidados especiais. O único verbo que eu tenho aí é necessitam. Logo, é um período simples. É uma oração que, por sua vez, é um período simples. Quero aquelas rosas. Querer é o único verbo da oração. Logo, e essa frase aí, isso aí eu tenho uma frase verbal ou uma oração, assim como queira. E essa oração é formada por um período simples, porque só tem um verbo. A mesma coisa com a outra frase, né, com a outra oração. O tempo é o melhor remédio. Eu tenho aí um período simples porque é formado apenas por uma oração. E o período composto é aquele que é construído, né, por duas ou mais orações. Percebam agora. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Eu tenho um período, né? O que é o período é uma frase composta por uma ou mais orações. Eu tenho um período que vai do início da frase até o ponto dessa frase, onde ela termina. Nesse período aí, eu digo que ele é composto porque eu tenho dois verbos. Tem o verbo partir e tem o verbo ficar. Cada verbo está em uma frase diferente, né? Uma oração diferente. Ó, quando você partiu, é uma oração, tá? É a primeira oração. Minha vida ficou sem alegrias é a segunda oração. Percebe? Tenho duas orações formando o período composto. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Tenho dois verbos também. O sujeito é eu e tem o verbo quero, o verbo querer. Aquelas flores, primeira oração. Para presentear minha mãe é a segunda oração, porque o verbo é presentear. A mesma coisa acontece aqui, ó. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Quantas orações eu tenho neste período? Vou gritar para todos, né? Vou gritar, uma oração, para todos ouvirem, tem o verbo ouvir. Estou sabendo, 3. Que o que acontece, 4, ao anoitecer. 5 orações, formando um período composto. Vou gritar e estou sabendo são locuções verbais, tá? Dois verbos juntinhos. Então, eu tenho o verbo principal e o verbo auxiliar. Massa? Cheguei, jantei e fui dormir. Também tem um período composto, formado por 3 verbos. Ok? Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Agora é o momento de vocês colocarem em prática, fazendo as suas atividades. Beijo no coração e até mais.